Boa noite. Vamos ler uma página escrita pelo meu pai em 1956, ano em que o meu irmão Carlos Vitor nasceu. No dia de Kardec, neste 3 de outubro de 1956, às vésperas do centenário de O Livro dos Espíritos, as primeiras linhas dessa singela biografia de Allan Kardec para os pequeninos começa a ser escrita. Neste dia de Kardec, que os espiritistas do mundo inteiro estão recordando com um pensamento de afeto para o codificador de nossa doutrina consoladora, também nos chega às mãos carinhosa carta do muito querido Francisco Cândido Xavier, animando-nos a tarefa da pequenina história do grande missionário. Fiquei muito satisfeito, Clóvis, com a notícia de sua biografia de Allan Kardec. Que felicidade! O Livro dos Espíritos completará no próximo ano 100 anos. Ó Clóvis, que a sua pequena biografia para as crianças honre o glorioso acontecimento. Tenho o meu pensamento voltado para o próximo ano, quando teremos 100 anos de Allan Kardec. Como me emociono ao pensar nisso. Quantas dádivas do céu, quantas bênçãos. Trabalhemos com alegria para comemorar o sublime acontecimento com o amparo de nosso Divino Mestre. Chico Francisco Cândido Xavier. Então continua, meu pai. Esta singela e humilde história do grande benfeitor da humanidade é pálida homenagem a quem tanto devemos. Intraduzível é a definição desse imenso débito. Eis porque pensamos em oferecer às crianças espiritistas da pátria do Evangelho, em forma de historieta infantil, alguns apontamentos sobre a vida e obra de Allan Kardec, como signo descorado embora de nosso sincero reconhecimento, a excelsitude da missão e do seu exemplo abençoado. Com essa lembrança, nossos filhinhos e as crianças de nossas escolas de evangelho terão alguns dados biográficos do generoso missionário lionês. E conhecendo a vida admirável de Allan Kardec, seus esforços em favor de um mundo melhor, a obra heróica da codificação que ele empreendeu, os exemplos de virtude e de trabalho que enchem seus dias de apóstolo, nossos pequeninos poderão valorizar com alguma positiva antecipação os preciosos livros da codificação que mais tarde irão ler. Sentirão também nos seus coraçõezinhos o silencioso desabrochar do reconhecimento ao valoroso sábio missionário de Jesus, que distribuiu e continua dispensando bênçãos de consolo e espiritualidade entre os famintos de paz e de conhecimento. Esta pobre, porém sincera e despretensiosa oblata de um coração agradecido, a luminosa memória do grande benfeitor da raça humana, que amamos e bendizemos, a que as gerações de amanhã, menos injustas e mais agradecidas, saberão colocar entre os pioneiros legítimos do reino de Deus na terra. Clóvis Tavares. Vamos elevar nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque nos concedeste fazer da abertura das celebrações de 85 anos de nossa Escola Jesus Cristo, justamente neste 3 de outubro,
rendermos homenagens, ainda que humildes e despretensiosas, a este coração que se fez servidor de todos, assim como tu te fizeste também servidor de nós todos, para nos legar esta promessa do Consolador entre nós. Te agradecemos e te rendemos graças nesta noite, Senhor. Assim seja. E nós vamos, então, falar um pouco dos capítulos que compõem esse livro, o Retrato Espiritual de Kardec, que também foi escrito por meu pai, embora ele não haja completado, né? Tenha sido apenas um... Então, essa frase aqui é de um grande cristão inglês, Dwight Lyne Moody, contemporâneo de Leon Denis, que muito o elogiou no seu livro O Problema do Ser, Destino e da Dor. O primeiro discurso de Jesus foi feito em consonância com a lei e os profetas. O segundo, o derradeiro, teve em mira ensinar a respeito do Espírito Santo, o professor que deveria vir após a sua ascensão ao céu. Dwight Lyne Moody. Essa é a frase antológica que está no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Aqui uma figura, né, de uma das reuniões que eles faziam na França, começou assim, né? Observador imparcial. Primeira característica, alguém que tinha a capacidade de observar os fenômenos com isenção de emoção. Não com frieza, mas com argúcia e tenacidade. Então, ele cumpriu o que o seguidor de Samuel Hahnemann nos Estados Unidos, James Tyler Kent, escreveu no seu livro Filosofia Homeopática. Precisamos nos livrar dos preconceitos que herdamos desde o nosso nascimento e com os quais temos sido educados para que possamos examinar os princípios e as doutrinas e buscar sua comprovação. Se não podemos nos desfazer dos preconceitos, os princípios parecerão loucura. O observador imparcial é o único e verdadeiro homem de ciência. Alguém pode se despojar do seu arcabouço de ideias passadas para poder empreender, né? E Camille Flammarion realmente considerou Kardec com bom senso encarnado. Então, esse observador imparcial, livre de preconceitos, é a primeira tela do retrato espiritual de Allan Kardec. O bom senso é inteligência, pois com ele se otimizam os recursos de análise, considerando apenas o que se pode e deve ser sopesado no conjunto. É habilidade. Então, bom senso é uma estratégia cognitiva superior de pessoas assim habilitadas para um trabalho de alto nível como esse. Uma vez que ele pode lidar com informações objetivas que vêm à mente, coordenando-as e gerenciando-as de modo a encontrar um fio condutor de todas elas. É lucidez, argúcia, sagacidade, savoir-faire, discernimento, acuidade, visão e sabedoria. O segundo aspecto é o de ser um filósofo. O Livro dos Espíritos teve o objetivo de mostrar o alcance filosófico do Espiritismo. Isso está escrito na revista, ele escreveu na Revista Espírita de 1860. Ele mesmo, né, o Livro dos Espíritos havia sido publicado em 1857, em 1860, ele escrevendo na sua revista, ele explica como que é, né? E ele diz que isso não é mérito nenhum dele, ele delega esse mérito aos espíritos benfeitores que responderam às suas questões. Muito embora o fato de responder às questões, como meu irmão Luiz Alberto está aqui na quarta capa do livro Retrato Espiritual de Kardec, diz, começa assim: que é Deus, que se deve entender por infinito, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, que sucede à alma no instante da morte, como se explica a vida intrauterina,
Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Allan Kardec, um descobridor de perguntas, um pescador de respostas. Olha que visão poética que Luiz Alberto escreveu aqui, né? Descobridor de perguntas, pescador de respostas. Ele conseguiu, e ele mesmo tirava dele toda e qualquer vantagem e não se sentia nenhum mérito por ter ajuntado e arrumado e organizado e codificado, tornado-se em códigos, como foi feito na produção do Livro dos Espíritos, um trabalho hercúleo, até hoje considerado incompreensível para um ser humano. Posso, assim, ouvir o elogio a ele, ao Livro dos Espíritos, sem que a minha modéstia se melindre e sem que meu amor próprio se exalte. Revista Espírita, 1860. Aqui, o desenho dele muito conhecido. E ainda para falar sobre a sua visão de filósofo, nós podemos ver essa pergunta 1010, já que um dos pontos, um cerne da filosofia espírita, sem dúvida, é a reencarnação. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E o espírito responde uma resposta grande, da qual eu tirei só um pedaço. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. E aí, então, ele faz, como fez em várias questões, uma pergunta A. Então, tem a 1010 e a 1010A. Aqui um desenho em 3 dimensões dele. 1010A. Então, a Igreja, pelo dogma da ressurreição, ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Isso eu colocaria assim como uma conclusão sobre essa nossa homenagem a Allan Kardec. Aqui também um outro desenho muito bonito dele, né? O terceiro aspecto é de missionário. E aqui existe no livro de André Morreil, né, a vida e obra de Allan Kardec, ele consultando a senhora Cardone, ela disse, ela teve uma visão, uma segunda vista, né? Vejo o signo da tiara espiritual, está muito acentuado, olhai. E missionário, ela querendo dizer que ele era um missionário, um chefe de uma nova religião. Ele questionou e ela mostrou que ele era mesmo, por causa dessa tiara. E era a tiara dele como druida, né? O que é missionário? São duas acepções. Função ou poder que é conferido a alguém para o cumprimento de um dever específico, a missão, o dever, então aquele é o missionário. Ou função especial, da qual um governo encarrega um diplomata junto a outro país. Então, o missionário é também um diplomata, que vai de um país a outro para exercer uma tarefa específica. E Allan Kardec constitui também essas duas características, né? Aqui uma foto do filme de Allan Kardec, né? Aqui também a foto da capa da biografia de Henri Sauce. Outra característica, simplicidade e humildade. Disse ele também na Revista Espírita de 1862. Deus me guarde de me considerar o único capaz, ou melhor que qualquer outro, ou o único encarregado de cumprir os desígnios da providência. Então, ele queria ser apenas um elemento e não um único. Então, isso aí foi porque ele foi capaz de tornar o que era muito complexo, muito simples. Uma realidade que era ultrassensível
que era superdimensional, ele conseguiu trazê-la à dimensão sensória nossa, aos nossos sentidos, por intermédio de uma mente perspicaz que soube converter o inaudito, que não podia ser dito, que não era dito, o estupendo, o arrebatador, o inenarrável, o notável, fantástico, excepcional, invulgar, ímpar, em palavras simples e racionais. Assim como dissera Jesus: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e orgulhosos e as revelaste aos pequeninos. Essa é a capa do filme, né, Kardec. E esse é o livro de que nós falamos, A Vida de Allan Kardec, lançado em 1956, pela editora LAC, o livro do meu pai, a primeira biografia de Allan Kardec, e talvez a única para a infância até hoje. Outra característica do seu retrato é a de ser homem justo. E ser justo é um aspecto de ser corajoso também, porque o espiritismo foi muito bem aceito em muitas cidades, inclusive na cidade de Lyon, que era uma cidade operária, uma cidade de classe média, não era uma cidade rica como Paris, onde os mais poderosos viviam, era uma cidade onde os artesãos, os operários, a indústria artesanal, né, ainda incipiente na França, começava a se desenvolver. E alguns críticos do espiritismo disseram que era uma doutrina de pessoas ignorantes, de pessoas ineptas. Então, Allan Kardec escreveu na Revista Espírita defendendo os operários de Lyon. Já pensastes, Senhor, o articulista, né, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária, e em particular a de Lyon, menosprezando os trabalhadores simples, né? Esqueceis que são esses mesmos operários, os tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade pela indústria? Vossas palavras são levianas. Olha a coragem. Vossas palavras são levianas. Tem que dizer, Jesus não ensinou uma passividade inútil, não. Jesus, quando foi esbofeteado, todo amarrado, com coroa de espinhos, humilhado, foi também esbofeteado por um soldado. E Jesus respondeu a ele: se fiz mal, dá testemunho do mal. Mas se eu fiz o bem, por que me feres? Então, nós precisamos agir também, de vez em quando, com a coragem, com o destemor, para mostrar a essas pessoas injustas, iníquas, que eles estão sendo iníquos. Jesus contou a parábola de um juiz injusto. Ora, ele mexeu com os juízes, com os todo-poderosos, mas ele disse a Herodes também, os discípulos disseram a Herodes, mas seguindo Jesus, diz aquela raposa mandou os discípulos embora, mandou Jesus e os discípulos embora de Jerusalém. Diz aquela raposa que eu ficarei em Jerusalém hoje, amanhã e depois. Ele praticou uma desobediência civil, porque era ordem do mais alto. Como também Pedro e Paulo também arrostaram esse autoritarismo hipócrita. Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Então, as vossas palavras são levianas. Sabeis o que fazem os operários leoneses, a quem tratais com tanto desdém? Ao invés de irem atordoar-se nos cabarés ou alimentar-se de doutrinas subversivas ou quiméricas, eles pensam em Deus. Olha que beleza. Esse é um homem justo que defendeu
os que eram pequenos, né? Os que eram simples, né? Então, sobre os lioneses, ele dizia, muitos se riam da prece. Hoje oram e reencontram o caminho da igreja, que tinham esquecido. Entendeu? Até a igreja católica eles estavam voltando, por causa das noções de espiritualidade racionais que o espiritismo trouxe. Ele não quis formar uma religião à parte, não. Depois isso foi uma contingência, mas ele quis apenas revelar que a vida espiritual ela é uma realidade e que a nossa vida não é única. Sabem estar apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha para ninguém. Mas, aos olhos de Deus, o mérito está no coração e na elegância das... Mas, aos olhos de Deus, o mérito não está no coração e não na elegância das frases. Não tendo por hábito responder a diabrites, só se tratasse de mim, eu nada teria dito. Mas, a propósito de uma crença de quem me honro de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, vós procurais ridicularizar criaturas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo-se de que Jesus era operário. A propósito, poderíeis dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e não entre os homens de letras? Interessante, ele foi muito duro, né? E aqui ele escreveu, né, sobre Allan Kardec, meu pai escreveu, né, essa singela e pequena história de Allan Kardec é pálida homenagem a quem tanto devemos. Intraduzível é a definição deste imenso débito. Eis porque pensamos oferecer às criancinhas espiritistas da pátria do Evangelho, em forma de historieta infantil, alguns apontamentos sobre a vida e obra de Allan Kardec, como signo de nosso sincero reconhecimento à excelsitude de sua missão e seu exemplo abençoado. Outro aspecto é o de ser bondoso. Todos sabemos que ter a capacidade, a habilidade, a possibilidade de perdoar, de ser indulgente, é uma característica além da maioria das pessoas na Terra, até hoje. E assim, meu pai, Clóvis Tavares, nesse livrinho, Vida de Allan Kardec para as Crianças, explicou, sabem vocês como procedia ele quando era golpeado pela injúria ou pela intriga, quando era vítima da inveja ou da ingratidão? Ele mesmo nos conta que nessas horas dolorosas da vida, ele se elevava pelo pensamento acima da humanidade e se colocava mentalmente no mundo invisível. Ele fazia uma desencarnação mental. Ele saía do plano físico e ia para o plano espiritual voluntariamente. Imaginando-se assim, na pátria espiritual por antecipação, as maldades humanas não o atingiam. Conta que de tal forma se habituou a esse exercício espiritual que as maldades dos homens nunca mais o perturbaram. Ele exercitou, ele conseguia fazer um autocontrole e sair do corpo e ir para outra região espiritual onde ele se sentia mais à vontade. E no livro Viagem Espírita, que foi um livro que ele fez através de uma viagem que ele fez na França em 1862, por várias cidades da França, ele escreveu um livro contando os resultados dessa viagem. E como havia já na época, já com 5 anos de espiritismo, já havia divergências entre os espíritas. E ele disse assim, se entre vós existem dissidências, antagonismos, se os grupos que deveriam marchar todos para um objetivo comum se dividem, eu lamento. Sem me preocupar com as causas,
sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco, sem hesitar, ao lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão. Entendeu? Não é a questão da racionalidade. Hoje nós estamos num momento do espiritismo muito ruim, muito triste. As pessoas divergindo se Kardec é Chico Xavier, se ele é Flávia, e se ele fez isso, e se fez aquilo, e se modificaram a Gênese, se não modificaram a Gênese. Tantas coisas que não têm assim, tanta finalidade. Só para divergência. Aí um grupo ataca o outro grupo. Ah, porque tal fulano modificou isso, e mudou, e fez isso. Aí fica um ataque a pessoas desencarnadas, a espíritos desencarnados. Teve um espírita francês, amigo de Allan Kardec, que foi preso por causa do espiritismo. Esse homem, hoje, é achincalhado por muitos espíritas. Ah, porque ele mudou, porque fez isso. Tudo sem prova. Que existe a prova que eles arrumam, mas existe a contraprova também de que não foi. Complicado, hein? Complicado. Nós estamos assim. E a quem Allan Kardec se associa? Ao lado de quem ele fica? Ao lado do que tem mais caridade. Esquece as dissidências, esquece quem começou, quem não começou, esquece tudo isso. O que importa é o amor ao próximo. Isso ele disse em discurso em Lyon e Bordeaux. Aqui uma outra foto dele mesmo, né? Muito conhecido dele com o Livro dos Espíritos na mão. Aquele novo, né? Na verdade, aí não é Allan Kardec, é Hippolyte, né? Jovem professor. Aqui uma figura também muito bonita de Jesus, dando suporte àquele que viria complementar a sua missão, né? Esclarecer. Né? Ele também foi um professor devotado. Aliás, ele foi professor durante a sua vida quase inteira. Né? E no livro A Gênese, no capítulo 1, ele diz assim, qual é o papel do professor diante dos seus alunos, senão o de um revelador? Ele lhes ensina o que não sabem, o que não têm tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é uma obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram, cada um, o seu contingente de observações e dos quais se aproveitam aqueles que vêm depois. O ensino é assim, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que a conhecem, a outros que as ignoram e que permaneceriam ignorantes se assim não fosse. Olha que beleza! Ensinar é trazer revelações que foram feitas por muitos. Essa é a visão do Consolador como professor, como disse Dwight Moody. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. É o revelador principal. Quem é Jesus? Os espíritos, para Kardec, Moisés, né? Que recebeu de Deus os 10 mandamentos. Aqui não, nós somos reveladores de segunda ordem. O principal traz a luz, que pouco a pouco se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? Também outra característica dele foi a cultura. Né? Aqui diz Zeus Van Tuyl, num livro, uma biografia maravilhosa da FEB, ele e Francisco Thyssen publicaram na década de 70, se não me engano, aplicando todos os seus esforços no desenvolvimento das virtualidades intelectivas e morais da juventude, não lhe pode ser contraditada a formação de humanista cristão. Allan Kardec era realmente um humanista. Né? Aqui uma observação de Herculano Pires sobre Kardec como um dos precursores da psicologia. Sigmund Freud, tinha apenas 1 ano quando Kardec levantou o problema do inconsciente em termos científicos,
nas suas pesquisas dos fenômenos espíritas. Ele lançou uma revista, Jornal de Estudos Psicológicos. Quando ele escreveu essa revista, Jornal de Estudos Psicológicos, Sigmund Freud tinha 1 ano de idade. E esses fenômenos que depois foram chamados de paranormais. Kardec foi mais a fundo do que Freud no assunto, atingindo o problema dos arquétipos individuais e coletivos que somente Adler e Jung iriam pesquisar mais tarde. Na pesquisa do problema do animismo, é o que Charcot, ele foi além de Charcot, que era contemporâneo de Freud, e que rivalizava com Freud, foi além de Freud, foi além de Jung, além de Adler. Na pesquisa do problema do animismo, nas manifestações mediúnicas, das infiltrações anímicas e manifestações reais, Kardec acentuou devidamente a importância das manifestações. Isso é visão de Herculano Pires, né? Mostrando como que ele, e como que através do trabalho que ele desenvolveu, dos processos de magnetização e até de evangelização dos espíritos desencarnados, como que isso aí foi importante para libertar muitas pessoas de tortura mental e de até obsessões severas e suicídio, né? Aqui uma frase também famosa, que é uma frase do Espírito de Verdade que ele vulgarizou. Espíritos amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui também o seu túmulo no cemitério Père Lachaise, em Paris, sempre florido. Uma outra característica dele, homem de fé. Homem de fé, a obra mais sublime, isso aí, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no livro Crônicas de Além Túmulo. A obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor de Jesus Cristo. É o que a gente pensou antes. Ele foi importante para todas as religiões. Ele foi fundamental para todos. E essa frase antológica também. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, ele nos levou a repensar uma formação de um processo cognitivo de uma fé racional. Então, a possibilidade de nós elaborarmos uma fé racionalizada foi ele que nos concedeu. Outra pintura muito bonita, né, de Allan Kardec. Outra característica da sua personalidade, o fato de ter autoridade. Aliás, a figura dele é uma figura que impõe respeito. Impõe respeito. E disse também o irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, também psicografado por Chico Xavier, que Allan Kardec, diminuindo a sua luminosidade, a sua grandeza, num trabalho de humildade, de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como num conto também de Hilário Silva mostra que às vezes ele ficava desiludido com tanta perseguição, com tanta calúnia, com tanta intriga. Como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Realmente, breve vai chegar uma época que todos considerarão Allan Kardec como um luminar da humanidade. Corajoso, nós já dissemos ele como corajoso, enfrentando pessoas vis, levianas, que atacavam pessoas simples com maldade. Essa é uma frase de 2 franceses que escreveram um livro A Verdade Revelada, La Vérité Révélée, de Allan Kardec. Poucos franceses falam de Kardec, mas esses dois escreveram esse livro, La Vérité Révélée, de Allan Kardec.
vários filósofos religiosos ou homens de ciência, por muito tempo, separaram as ciências físicas das ciências do espírito. Até hoje, nós vemos, isso aqui é espiritual. Não, isso aqui é ciência, isso aqui não, isso aqui é espiritual. Mas ele foi corajoso o bastante para fundir as duas, mesclar as duas numa mesma observação multidimensional. Isso nunca aconteceu com Kardec, cuja posição a respeito desse assunto é absolutamente moderna. Ele teve a visão que mais tarde um outro francês, vou lembrar o nome dele, a teoria da complexidade, Edgar Morin, da teoria da complexidade, mostrando que os assuntos têm que ser, as multidimensões têm que ser sobrepostas, e nós temos que ver em todas as dimensões ao mesmo tempo. E ele fez isso, cuja posição a respeito desse assunto é absolutamente moderna. Todo o tempo lutou para considerar a aliança entre as pesquisas científicas e a espiritual, em que pesasse as diferenças de natureza das leis que governam esses dois planos. Porque ele achava que um atuava sobre o outro, de forma que as leis físicas eram decorrentes das leis espirituais, e não havia conflito entre elas. Outra muito bonito esse de Allan Kardec, né? E aqui, isso aqui é como se tivesse assim, uma visão espiritual dele, né? Eu gostaria que esse desenho estivesse na capa do Retrato Espiritual de Kardec. Gostaria sim. Aqui uma frase que coube a mim redigir, né? Todos os religiosos do mundo, de todas as denominações, cristãos católicos, protestantes, ortodoxos, e até judeus, muçulmanos, budistas, teósofos, hindus e todas as denominações, até as de origem africana, têm uma dívida de gratidão para com aquele que sustentou a bandeira do Espírito no momento mais difícil. Porque nós estávamos na época do século XIX, na época do racionalismo puro. O positivismo crescia. Ele sozinho enfrentou tudo isso. E sustentou para que todos dela hoje pudessem desfrutar. Acredita-se firmemente que o século XX deve a Allan Kardec o fato de ainda existir o pensamento religioso no mundo. Então, todos nós devemos, de qualquer denominação, devemos respeito e gratidão a ele. Não se pode afirmar que o mundo seria hoje materialista, como também não é possível asseverar que sem Santos Dumont não haveria aviação nos nossos dias. No entanto, pode-se reconhecer que da mesma maneira que a aviação comercial tem Alberto Santos Dumont, o seu patrono em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, que quer dizer que o mérito são dos irmãos Wright, mas já se sabe que é de Alberto Santos Dumont. Assim também, todas as religiões institucionalizadas, um dia hão de prestar esse tributo de reconhecimento ao insigne mestre bretão, Allan Kardec. Isso está nesse livrinho, O Retrato Espiritual de Kardec. E realmente é uma responsabilidade muito grande que ele teve, porque ele salvou a religião. Né? Existe houve uma outra situação no século XX em que a religião correu muito perigo. Foi durante o nazismo. E aí o plano espiritual contou com políticos que tiveram que, mesmo com todos os seus erros e defeitos, defender
que a religião não acabasse na Terra, porque iria mudar e ia ser culto à pessoa. Hoje nós estamos acontecendo isso também. Em vários países, no Brasil inclusive, está se havendo culto à pessoa, tornando a pessoa um mito, um sobre-humano. Isso é frontalmente contra os princípios cristãos e espirituais. Nós devemos adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento. Nós temos que emprestar as nossas possibilidades cognitivas, espirituais, emocionais, para buscar esse conhecimento de Deus. Porque Jesus disse que isso é a vida eterna. A vida, a verdadeira vida. Porque a vida eterna é essa, que conheçam a ti, ó Pai, e aquele a quem enviaste. Isso é vida eterna, isso é vida. Conhecimento é vida. Vida em abundância. Eu vim para vos trazer vida. Isso é vida. E sem isso não há vida. Então, Allan Kardec foi um tradutor da vida para o mundo. Nós queremos agradecer esses momentos de reflexão em que todos mantivemos o pensamento voltado para o entendimento, para a compreensão, né, dessa singela homenagem que nós fazemos a Allan Kardec, como nosso grande codificador. Né? Queremos também dizer que durante esse mês inteiro nós teremos às sextas, aos sábados, aos domingos e algumas vezes nas terças, as palestras serão todas dirigidas para a celebração de aniversário da escola, e dizer também que às quintas-feiras, às 18 horas, está havendo um estudo de um Novo Testamento, feito por minha mãe, é anunciado nas redes da Escola de Jesus Cristo, nas redes sociais, sempre pelo Google Meet. Então nós queremos agradecer, queremos pedir desculpas pelo tempo alongado, mas talvez eu devesse até me estender mais, porque esse assunto é muito empolgante. E que Jesus nos abençoe. E esses 85 anos da escola iniciaram-se ontem com a palestra de Rafael. Estamos hoje, amanhã nós teremos às 10 horas da manhã um estudo do nosso querido amigo Jorge Damas Martins. Amanhã também é dia de São Francisco de Assis e ele vai nos falar sobre essa personalidade também assombrosamente importante e impressionante para todos os habitantes do mundo. O homem que mais pareceu a Jesus. Então vamos agradecer a Ele. Agradecemos, Senhor, porque nos concedeste esses instantes de meditação acerca da figura deste personagem maravilhoso que veio nos oferecer a doutrina espírita, mas veio também, Senhor, salvar o pensamento religioso que poderia ser eliminado da face da terra. Te agradecemos, te louvamos sempre, Senhor, no nome. E pedimos que fiques conosco, agora e sempre. Assim seja.